Olá, muito bom dia, meus amados, queridos irmãos e amigos, graça e paz. Estamos começando a nossa semana, né? Então, as nossas devocionais. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez, né, pela sua vida, pela sua casa, sua família, e estarmos juntos aqui através do canal Porção Diária da Palavra, onde nós podemos ler um versículo, um texto da Palavra de Deus para nossa edificação, crescimento espiritual, aprofundamento da nossa fé. E eu quero muito desejar a você, né, que você tenha uma semana muito especial, que você alcance os seus objetivos, né, o planejamento aí que você fez, seja individual, seja da sua família, mas que você consiga alcançar aí o plano ou o planejamento da semana. E assim, então, juntos nós vamos caminhando, lendo a palavra de Deus, meditando nela, aplicando-a em nossa vida, e é muito bom nós termos a oportunidade, nós termos aí a liberdade de ler a palavra bendita do Senhor, palavra que é divina, inspirada, palavra que é inerrante, palavra que é absoluta para nós, aquela que norteia, dirige, conduz a nossa vida. Então, que você tenha um dia muito especial. Quero ler hoje, na nossa porção diária, Romanos capítulo 6, a partir do versículo 13. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus, e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Aqui está a palavra de Deus para nós hoje, esse texto tão importante. O apóstolo Paulo está enviando uma carta a uma igreja que está numa realidade difícil, uma sociedade complicada, pagã, idólatra, devassa. Então, a imoralidade estava presente naquele contexto e a igreja está inserida ali naquela realidade. E era importante que a igreja pudesse receber as orientações, ensinamentos, instruções, correções, advertências, para que pudesse, então, ao estar inserido naquele contexto afastado de Deus, chamamos e podemos dizer um contexto mundano, não é? Um contexto indiferente ao Senhor Jesus Cristo, mas a igreja está ali para fazer diferença, ser o sal da terra, ser a luz do mundo, para poder conduzir aquelas pessoas perdidas ao conhecimento da salvação. E o apóstolo Paulo, então, ele está norteando aqueles irmãos, instruindo-os para que pudessem, então, agora estarem oferecendo seus corpos, os seus membros, como instrumento de justiça. Se antes eles viveram uma vida semelhante aos romanos, se eles viveram na idolatria, viveram na imoralidade, viveram na maldade, na violência, viveram em tudo quanto era coisa errada. Se você ler o capítulo 1 da carta aos Romanos, você vai encontrar uma série de ações negativas que eram vividas por aquela sociedade. E a igreja não poderia compactuar, não poderia participar e nem mesmo estar permitindo ou consentindo, aprovando a conduta daquelas pessoas. Então, diante disso, Paulo vai dizer que o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Passou da morte para a vida. Se antes, mortos espiritualmente, podia viver de qualquer forma, fazer o que bem quisesse, mas agora, uma vez transformado por Jesus, liberto do pecado, salvo por Jesus, agora então que foi perdoado os pecados, e agora uma nova vida. E como nova vida, precisava expressar essa realidade. E aí ele vai dizer, uma vez que passou da morte para a vida, agora o pecado não terá domínio sobre vocês. Ou seja, não é mais aquela realidade de viver no pecado, de se atolar no pecado e não ter qualquer tipo de incomodação, inquietação, ou até mesmo entender que está numa realidade errada. A figura boa para nós é a figura
de um porco lavado. Né? Quando você pega o animal, você lava, passa talco, bota lacinho, bota roupa, mas a natureza dele é a natureza de se sujar. Ele vai achar uma lama, ele vai se jogar na lama, ele vai se atolar na lama, porque é a sua natureza, a sua essência. Mas o cristão, Paulo vai dizer, olha, vocês foram mudados na essência, foi transformado de dentro para fora, o interior foi transformado, e agora não vai mais, não é, ter a questão da influência do pecado, ou seja, o domínio do pecado. Veja como que é importante essa realidade, não é? O cristão, ele foge do pecado. O cristão, ele quer distância do pecado. O cristão, na verdade, conquanto somos pecadores, mas lavados, remidos, redimidos pelo Senhor Jesus. A partir daí, Paulo então vai dizer, porque estamos debaixo da lei, da graça e não da lei. Mas ele vai fazer um contraponto importante, porque tanto lá como ao longo dos séculos em nossos dias, há uma interpretação equivocada. Nós não estamos debaixo da lei, não vamos morrer apedrejados, estamos debaixo da graça, podemos fazer o que a gente quiser. Só que, na verdade, Paulo diz, olha, não é porque nós estamos debaixo da graça que nós vamos poder viver de qualquer maneira, vamos poder pecar de qualquer forma. E ele vai dizer, de jeito nenhum. Por quê? E ele vai então descrever a realidade. Ele diz que se nós inclinarmos para uma vida de pecado, de desobediência, de rebelião, seremos escravos do pecado. Se nós nos inclinarmos para a justiça, para as coisas de Deus, nós então seremos servos de Deus, e a expressão seria escravo de Deus. É importante estarmos atentos a essa realidade e aquilo que a palavra de Deus então traz para nós nesta manhã, a perspectiva nossa ao longo da semana, a nossa caminhada com o Senhor, e estarmos fazendo diferença no nosso dia a dia, no contexto que nós estamos inseridos. O Senhor Jesus espera isso de cada um de nós. Somos testemunha de Jesus. Nós estamos no mundo por um propósito grandioso. Nós estamos neste mundo por uma missão muito específica. Portanto, eu convido você, Paulo vai rogar, ele vai suplicar, ele vai pedir encarecidamente para que os irmãos ali daquela igreja de Roma pudessem viver de forma diferente. Eu quero também, através aqui desse nosso contato, eu também quero pedir a você, por amor a Deus, por amor a Jesus Cristo, então que a sua vida seja uma vida de dedicação, de compromisso, comprometimento, envolvimento com o Senhor. E vamos então caminhando até o dia que o Senhor então tem para nós aqui neste mundo. Nós vamos cumprir com a missão que o Senhor tem estabelecida para a nossa vida, mas principalmente de testemunhar de Cristo, do seu Evangelho. Pense nisso. Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, nós queremos agradecer pela Tua palavra, Deus, para nós hoje, assim como a igreja lá em Roma, que recebeu a carta do apóstolo Paulo. Nós hoje, ó Deus, também, no contexto que vivemos, estamos aqui, ó Deus, para fazer diferença, para nós não estarmos, ó Deus, nos contaminando, ó Deus, e vivendo, ó Deus, atolados numa vida de pecado, de rebelião, de rebeldia, Deus, de indiferença para a Tua palavra, mas que sejamos, ó Deus, moldados pelo Teu Espírito, ó Deus, transformado dia após dia para uma vida melhor na Tua presença. Peço, Deus, que abençoe os meus irmãos. Eles são os Teus filhos, o Teu povo, Deus, que o Senhor esteja contemplando cada um nesta manhã, bem como, Deus, ao longo desse dia e ao longo da semana. Oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Você tenha um dia de paz. Até amanhã, se Deus permitir.